jovens cientistas! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 14, com objeto de conhecimento, forma, estrutura e movimentos da Terra, detalhamento, tipos de minerais, rocha e suas origens. E vamos para a nossa aula! Olá, queridos alunos! Hoje a nossa aula vai falar sobre os tipos de minerais. Mas para você entender, como os minerais surgem no nosso planeta, a gente tem que lembrar do que a nossa Terra é feita, As camadas que o nosso planeta tem, que tem o quê? Abordagens distintas, segundo a sua composição química e outra conforme o seu comportamento físico. Então, o estudo das camadas da Terra é realizado na superfície, observando os seus fenômenos. Então, vamos desvendar os segredos da Terra, que são os minerais, as rochas, e entendermos aí a sua origem, porque a sua origem vai estar intrinsecamente ligada ao quê? À estrutura interna da Terra, do nosso planeta. Então, de acordo com a classificação, segundo a composição química, a Terra está dividida em camadas. Quais são as camadas? As três principais. Nós vamos ter a crosta terrestre, certo? Que representa, que é ali, olha na nossa imagem, a parte mais fina, representando 1%. Nós vamos ter o manto, que é essa parte mais laranja, certo? Que vai representar aí 80%. E nós vamos ter o núcleo, que representa aí 19%, certo? Mas vamos observar melhor essas camadas, porque esse entendimento é primordial para você entender, como que surgem os minerais e as rochas. Então, vejam aí. Observem aqui que nós temos, essa estrutura interna do nosso planeta. Então, vejam aqui que nós temos a crosta terrestre, certo? Ela tem de 8 a 40 quilômetros. Nós temos o manto, que tem 2.900 quilômetros, certo? Representando o maior volume do nosso planeta, certo? O manto. Então, dentro da crosta terrestre, o que nós vamos identificar? Uma massa sólida, certo? Então, apesar de nós estarmos falando, da professora está dizendo que é uma camada fina, porém, ela é composta por o quê? Por rígidos blocos rochosos, denominados de placas tectônicas, certo? E já o manto aqui, que está entre a crosta terrestre e o núcleo, então, é conhecido pelo quê? Por ser a camada intermediária, E vai se dividir entre um manto superior e um manto interior. E esse manto, ele vai ter uma composição o quê? Líquida, certo? Uma fluida, não é que seja líquida, é que ela é mais fluida, correto? E o núcleo que tem aqui, que nós vamos ter esse núcleo externo, e o núcleo interno, certo? E aqui nesse núcleo, conforme nós saímos da crosta terrestre, passamos pelo manto até chegar ao núcleo, o que você vai pensar? Que a temperatura sempre vai estar o quê? Aumentando, certo? E no núcleo pode chegar a 6.000 graus Celsius. Então, com isso, você entende que a estrutura interna da Terra, ela tem ali a sua parte líquida, que vai
fazer o quê? Moldar a estrutura da nossa crosta terrestre, que vai ali fazer alterações na paisagem, certo? E aí nós passamos para a estrutura externa da Terra. No que diz respeito à parte externa do nosso planeta, há também uma classificação conforme a sua estrutura, certo? Então, a litosfera, litos, terra. Então, a litosfera é a parte, né, que engloba ali a crosta terrestre, certo? Nós vamos ter a hidrosfera, que representa a parte, né, que envolve as águas, mares, oceanos e águas subterrâneas, e a atmosfera, certo? E a biosfera vai ser o quê? A integração de todas essas camadas, certo? Então, essas são as nossas camadas externas. Nós temos a biosfera, a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera, certo? E aí nós passamos para a camada da litosfera. A litosfera é a porção mais externa da esfera terrestre. Ela é formada por grandes blocos rochosos, chamados de placas tectônicas, que interagem, né, com outras camadas terrestres. Então, observem ali na imagem, certo? Nós temos ali na parte externa, né, temos ali uma região de oceano, uma região de montanhas, certo? E essa camada aí, que é a nossa crosta terrestre, embaixo nós vamos ter as placas tectônicas, que fazem ali uma movimentação, certo? E essa movimentação é que dá forma ao quê? Ao relevo terrestre, ou seja, a parte da litosfera, certo? Então, nós vimos que nós temos o nosso planeta, né? A composição química dele, que isso vai definir o quê? O comportamento físico, a formação da litosfera, a formação do relevo, né? Da parte onde nós estamos, onde estamos pisando. Nós estamos pisando na crosta, que pertence à litosfera, certo? E aí, com isso, agora nós passamos para o objeto da nossa aula, que é o quê? A formação das rochas, né? E qual a sua origem. Então, desvendando aí os segredos, né, do nosso planeta, nós vamos entender a formação das rochas, né, e como elas se originam. Então, ao longo da história geológica do nosso planeta, vocês viram ali, né, que até nós chegarmos nessa parte aí, que o nosso planeta já havia se resfriado, né, formado os seus blocos, formado ali as suas rochas. Então, nós temos aí o quê? Que elas se modificam constantemente, certo? E lembrando que uma rocha, ela vai ser o quê? O que que significa? É um agregado natural formado por um ou por mais minerais, certo? Então, professora, a rocha quer dizer o quê? Que dentro da composição química dela vai ter ali minerais, isso mesmo. Então, o seu processo de formação, ele é o quê? Contínuo. E as primeiras rochas que surgiram após a formação e o resfriamento da Terra, certo? Então, provavelmente, você, né, já deve ter visto os nomes pedras, rochas e minerais, se referindo às mesmas coisas, certo? Então, para alguns, saber diferenciar cada termo é uma tarefa complicada. Porém, para o meu aluno de 6º ano, a partir desta aula, ele não terá mais dúvidas, certo? Porque existem classificações para denominar cada rocha de forma específica, certo? Sendo assim, você vai agora aprender que rocha é um conjunto natural de minerais
contendo proporções definidas. Então, os minerais estão dentro das rochas, né, fazendo ali a sua composição química. E por isso que pode variar de acordo com a morfologia, de acordo com o brilho, de acordo com a cor, de acordo com a transparência, a densidade, o volume, o uso e nomes, certo? Então, por isso que rochas têm ali diferentes classificações, certo? Então, com tudo isso, afinal de contas, o que são rochas? Em suma, as rochas são materiais sólidos e naturais, compostos de um ou mais minerais, certo? Ou outras substâncias. Então, a professora, e a pedra, o que a gente chama erroneamente de pedra, na verdade é um fragmento de uma rocha, certo? E as rochas estão em toda a nossa crosta terrestre e pode ter diferentes formas, tamanho, cores e texturas, certo? Então, agora, quando você chutar um objeto na rua, que é coisa, você está chutando um fragmento de uma rocha, certo? Não é só uma pedra, agora você já sabe que é um fragmento de uma rocha. E quais são os tipos de rocha? Observem aqui na nossa imagem. Existem 3 tipos principais de rocha. E esses tipos, eles vão estar ligados ao quê? A sua formação, né? E a sua origem. Nós temos a pedra, a rocha, perdão, olha aí, professor de geologia agora já tinha um troço. A rocha ígnea, né? O exemplo aqui, o granito, certo? A rocha sedimentar, temos aqui o exemplo, o arenito. E a rocha gneiss, que ela é metamórfica, certo? Nossa, professora, são nomes difíceis, mas você vai guardar essa informação porque você vai associar agora com a origem dela. Então, as rochas ígneas, quais são? Elas são as rochas que nós chamamos de magmática. Observando pela imagem, a gente já tem uma ideia qual é a origem dela. As rochas magmáticas também são chamadas de rochas ígneas. Elas são formadas pelo quê? Pelo resfriamento e a solidificação do magma pastoso. Da onde que vem esse magma? Lá do manto, né? O magma existe no interior da Terra e é expelido pelas erupções vulcânicas, né? Quando há o surgimento ali de uma fenda, certo? Então, as rochas ígneas, elas são formadas a partir do quê? Do resfriamento e da solidificação do magma, que é, né, que nós chamamos também de lava, certo? E classificam-se em 2 tipos. Nós temos as ígneas intrusivas ou plutônicas, que são formadas a partir do resfriamento lento do magma no interior da Terra, formando cristais visíveis a olho nu. Então, quando você olha, né, uma rocha ígnea intrusiva, você observa esses cristais. E quando é uma rocha ígnea extrusiva ou vulcânica, ela é formada a partir do resfriamento rápido da lava na superfície terrestre, formando cristais microscópios, certo? Então, vamos observar aqui na nossa imagem para você, né, consolidar esse conhecimento. Vejam aí. Nós temos aqui, ó, na imagem, né, a projeção de um vulcão, certo? Então, nós temos aqui, ó, o manto, né? Aqui nós temos uma crosta oceânica, isso daqui é uma subducção, ou seja,
aqui essa crosta oceânica está sendo empurrada para baixo, né? E aqui nós temos a crosta, o quê? Continental. E por isso que nós temos aqui, ó, a formação de um vulcão, certo? Então, aqui nós temos uma câmara magmática, né? Uma zona de metamorfismo que faz com que aqui o magma se resfriando, nós vamos ter as rochas ígneas intrusivas, elas estão dentro ainda da montanha, certo? E as rochas ígneas extrusivas, ela vai ser formada, olha aqui, o laranja, o magma está saindo, né? Ela vai se resfriar e vai se solidificar. E aqui nós vamos ter a formação das rochas ígneas extrusivas, que estão aqui fora do resfriamento, certo? E nós vamos ter aqui como exemplo dessas rochas extrusivas, o basalto, o riolito, dioriotito. Professora, o que é a diferença delas? A composição dos minerais que eu vou encontrar em cada uma delas, certo? E assim é que é determinado a composição de cada uma. E as intrusivas que estão aqui, ó, dentro, o granito, que é muito utilizado, né, na construção civil, e o gabbro, certo? Então, por aí você já tem uma ideia que as rochas ígneas intrusivas, né, elas serão o quê? Mais resistentes, porque elas estão dentro do processo natural, né, de formação. Então, com isso, elas são mais resistentes, certo? Então, agora a gente vai observar aqui uma animação. Vejam aí. Então, aí, olha, você vê, né, a formação de cadeias de montanhas formadas por essas rochas ígneas, né, que são formações de origem, né, do magma. Então, você vê que elas são mais resistentes. E você já observa aí, olha, o que acontece com a ação do vento, da chuva, certo? Do tempo, vai ocorrendo o quê? O intemperismo, certo? E com a ação do intemperismo, ou seja, com o desgaste dessas pedras, né? Oh, meu Deus, dessas rochas, com o desgaste das rochas, vai surgir o quê? As rochas sedimentares. Então, as rochas sedimentares, elas são formadas a partir da deposição e da compactação dos sedimentos, como areia, argila, cascalho e matéria orgânica ao longo de milhões de anos. E podem ser classificadas em 3 tipos. Nós temos as rochas sedimentares clásticas, que são formadas a partir de fragmentos de outras rochas. Nós temos as rochas sedimentares químicas, que são formadas a partir da precipitação de minerais dissolvidos em água. E nós temos as rochas sedimentares orgânicas, que são formadas a partir da acumulação e transformação de matéria orgânica, certo? E agora nós vamos ver aqui uma pequena animação para vermos a formação das rochas sedimentares, certo? Então, nós vimos lá, na nossa primeira animação, as rochas ígneas, certo? E aí, ó, vejam aí que as rochas sedimentares, como ela é feita da compactação de materiais, de sedimentos, ela tem a presença, né, de farelos, de composição. Então, ela é menos resistente, certo? Por isso que você observa aí, ó, com rachaduras, então ela é menos resistente, certo? E a areia que nós achamos, né, que compõe aí as nossas praias, na verdade,
eles são o quê? Sedimentos de outras rochas, certo? E aí você vai ter que analisar para saber qual é a composição. Então, são rochas sedimentares porque são sedimentos de outras rochas, certo? E agora nós passamos para nossas rochas metamórficas, que se formam a partir da alteração física e química. Então, você observe aí, nós temos as rochas ígneas, certo? E as rochas sedimentares. As rochas metamórficas, elas vão ter que sofrer o quê? Algum tipo de alteração físico ou químico de outras rochas. E aí, sobre como que ocorrem essas alterações? Sobre altas pressões ou altas temperaturas, sem se fundir completamente. Então, as nossas rochas metamórficas existem dois tipos. Observem aqui na nossa imagem que nós temos, olha, o granito, que nós vimos, né, que é um exemplo de rocha ígnea, quando ele sofre a ação, né, de altas temperaturas, ele se transforma em outro tipo de rocha, a gneiss. Novamente, o que faz uma rocha se transformar em outra é através de altas temperaturas e altas pressões. Deixa a professora mudar aqui a cor para ficar mais destacados, porque isso é muito importante. As rochas metamórficas, elas precisam ter a ação de altas temperaturas e altas pressões para fazer o quê? A alteração física e química. A rocha que antes era um granito, ao sofrer essas altas temperaturas, vira a gneiss, certo? Assim como o calcário, né, se transforma em mármore. O arenito se transforma em quartzito, certo? Então, nós estamos vendo aí esse exemplo. E as rochas metamórficas, elas são de dois tipos. Aí nós temos as foliadas, né, que possuem camadas ou bandas paralelas de minerais que a gente consegue ali visualizar. E rochas metamórficas não foliadas, não possuem camadas visíveis, certo? Assim, as rochas metamórficas podem ter uma ampla variedade de cores, texturas e padrões, né, dependendo dos minerais presentes e do grau de metamorfismo, certo? Então, rochas metamórficas, você vai lembrar disso, que precisa ter um grau de metamorfismo, certo? E nós temos como exemplo a ardósia, a gneiss, a mármore e o quartzito. E aí são o quê? São rochas, né, de grande valor comercial, certo? E uma região aqui nossa, que nós temos muito rochas sedimentares, é a região de Presidente Figueiredo, certo? Se você já visitou Presidente Figueiredo, você já viu ali, né, que temos várias estruturas mostrando ali várias camadas de sedimentos. A gente observa pela coloração das montanhas, das formações rochosas que tem lá, certo? E se você já visitou a caverna do Maruaga, você já observou que a parede dela é toda feita de arenito, certo? Então, nós temos essas rochas metamórficas, essas rochas sedimentares aqui próximo no nosso município de Presidente Figueiredo. Então, com isso, vocês estão entendendo que há um ciclo, né, das rochas. Então, nas rochas, elas fazem o quê? Elas se transformam. E se transformam de que forma? Através do ciclo das rochas.
Então, o ciclo das rochas é um fenômeno natural, cíclico, contínuo e infinito, que envolve os processos de transformação das rochas através do tempo e que ocorre através da erosão e do intemperismo, certo? E aqui a professora quer que você observe a imagem para que você consolide aqui um aprendizado. Apesar de nós nos referirmos aqui no termo erosão e intemperismo, acaba que você associa como sendo coisas sinônimas, e não. O intemperismo, ele vai ser o quê? A ação do vento, certo? A ação da chuva, a ação do sol sobre a rocha, que vai causar ali pequenos fragmentos. Então, esses fragmentos que se desprendem da rocha e se deslocam é que é a erosão, certo? O intemperismo, ele vai estar associado ao quê? Aos fenômenos naturais, certo? Então, o intemperismo, ele vai ser o desgaste. E a erosão é o transporte, né, dos sedimentos que ocorrem por ação do intemperismo, certo? Então, observe aqui na nossa imagem, né, mais ampliada, para você observar os detalhes do ciclo das rochas. Então, nós vamos partir da onde? Nós partimos do magma, certo? Que ao se resfriar, ao se derreter, forma as rochas ígneas, certo? Se é dentro das montanhas, é intrusiva. Se é fora, é extrusiva. Então, o intemperismo, a litiviação, faz com que ocorra o quê? O desprendimento dos sedimentos. E aí, esses sedimentos, né, vêm e vão o quê? Se depositando. Então, há o quê? Uma compactação, uma cimentação, certo? E aí vai surgir o quê? A rocha sedimentar, certo? E essa rocha sedimentar, quando sofre a ação de calor e pressão, se transforma numa rocha metamórfica, certo? E quando, né, entra novamente em altas pressões, torna-se magma, certo? Então, a rocha ígnea, que é formada pelo magma, ela pode se transformar numa rocha metamórfica e ela pode também se transformar numa rocha sedimentar, certo? Então, por isso que esse movimento é cíclico e contínuo, certo? Contudo, isso em termos de eras geológicas, certo? E com isso nós passamos agora para entender o quê? Nós vimos a composição, né, das rochas e agora nós vamos para os minerais e as suas origens. Então, os minerais, eles vão ser o quê? As substâncias sólidas, homogêneas, né, que geralmente têm origem o quê? Inorgânica e são formadas por um ou mais elementos químicos encontrados na natureza. E as principais características dos minerais são a estrutura sólida, né, e cristalina, a composição química definida, o arranjo, né, atômico ordenado. Como assim, professora? Uma pedra de carvão, né, com ação química, com a ação da pressão, ela se torna um diamante. Então, o arranjo atômico que muda de estrutura e por isso que ele ganha ali um valor, né, comercial muito maior. Então, a classificação dos minerais vai ser conforme o quê? As suas composições. Os minerais, eles podem ser classificados em metálicos e não metálicos. Os metálicos, como o nome já está sugerindo, são compostos o quê?
por elementos químicos metálicos, que costumam o quê? Ser bons condutores e de eletricidades. Exemplos: o alumínio, o ferro, o cobre, o ouro, a prata, entre outros, né, exemplos. E os minerais não metálicos são aqueles, né, compostos por elementos químicos metálicos, tais quais como o diamante, o calcário, a areia, o carvão, o mineral, o quartzo, o rubi, né, e outros. Então, os minerais não metálicos também têm grande valor comercial. E agora, para finalizar a nossa aula, vamos fazer um grande resumo. Então, as rochas, nós vimos aqui, que são materiais sólidos formados por um conjunto de minerais consolidados. Eles são classificados conforme o seu processo de formação, em rochas ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas ígneas, que são formadas de que forma? Pelo resfriamento do magma, né? Em superfície, denominado extrusivas, e na profundidade, intrusivas. E as rochas sedimentares são formadas de que forma? Por sedimentos de outras rochas. E as rochas metamórficas vão ser o quê? O resultado da transformação de outras rochas em condições de elevada pressão e temperatura. E os minerais são compostos inorgânicos de origem natural que são encontrados puros na natureza e na estrutura das rochas, certo? Então, espero que você tenha aprendido um pouco mais de ciências e até uma próxima.